Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma conversa aqui com a gente. Olá, sempre um prazer. Hoje o tema é ah, bastante sério, viu? E mexe com a vida de muita gente. A gente vai mergulhar fundo nas mudanças recentes e bem drásticas na lei de cidadania italiana. Principalmente pela via materna, né? Exatamente. Tem uma nova legislação agora de 2025, um decreto-lei que virou lei e que alterou regras bem importantes. Isso afeta demais os descendentes ítalo-brasileiros. É crucial entender isso. Pois é, nossa missão aqui hoje é desvendar o que mudou, por que essa mudança é tão, assim, significativa e quais são as consequências práticas, né? Sobretudo para quem busca o reconhecimento pela linha feminina. A gente se baseou bastante num vídeo do YouTube que analisou bem essa questão. Ótimo ponto de partida. E para entender o impacto de agora, é bom dar um passo atrás, né? Ver como era antes. Com certeza! Como era essa história da cidadania pela mãe? Olha, historicamente, a Itália só reconhecia a cidadania pelo pai. Lá no Código Civil de 1865, era bem claro, só era cidadão o filho de pai cidadão. A mãe, não transmitia esse direito. Um reflexo da sociedade da época, imagino. Totalmente patriarcal. Depois, 1912, veio uma lei que, pasme, dizia que a mulher italiana casada com um estrangeiro perdia a cidadania italiana se ela adquirisse a do marido. Outra barreira. Nossa, perdi a cidadania? Exato. Aí, a Constituição de 1948, ela trouxe o princípio da igualdade entre homens e mulheres. Foi um passo importantíssimo. Mas a mudança mesmo na prática demorou para acontecer. Demorou quanto tempo? Bom, só em 1983 veio uma decisão fundamental da Corte Constitucional. Ela disse que era inconstitucional impedir a transmissão da cidadania pela mãe. Isso foi um divisor de águas. Levou a uma nova lei no mesmo ano. Ah, então a partir de 83 as mães passaram a transmitir. Sim, mas teve um porém. A interpretação inicial limitou essa transmissão. Só valia para filhos nascidos a partir de 1 de janeiro de 1948, a data da Constituição. E quem nasceu antes dessa data, filho de mãe italiana? Esses continuavam precisando ir para a justiça. O caminho administrativo não se abriu para eles de imediato. Entendi. E aí um ponto bem crucial. Em 2009, uma outra decisão, agora da Corte de Cassação, que é um tribunal superior, confirmou que o direito via mãe existia sim, mesmo antes de 1948. Ah, então a justiça já reconhecia. Reconhecia. Só que, na prática, o governo nunca criou um procedimento administrativo, um jeito mais simples, sabe, para esses casos. Então, quem nasceu antes de 48 de mãe italiana... Continuava tendo que entrar com processo judicial. Exatamente. Continuava dependendo da via judicial. Que saga, hein? Uma expansão de direitos bem lenta, quase sempre na base da decisão judicial. E aí, chega 2025, vem essa nova legislação, Decreto-Lei 36, que virou a Lei 74, e parece que joga um balde de água fria em tudo isso. Como ela muda o cenário. Muda radicalmente. É uma virada bem brusca. Além de 2025, ela basicamente impôs um limite geracional. Limite geracional, como assim? Assim, o direito automático à cidadania por descendência para quem nasce fora da Itália agora ficou restrito. Vale só para a primeira e segunda geração, ou seja, filhos e netos de italianos nascidos no exterior. Filhos e netos. E a partir daí? Bisnetos, trinetos... Então aí é que está a grande mudança. A lei usa um termo técnico, preclusão ex tunc, meio complicado, mas o efeito prático é esse. Para a terceira geração em diante, bisnetos, trinetos, etc., esse direito automático, ele deixa de existir. É como se tivesse um prazo de validade para o direito automático. Nossa, e isso vale para todo mundo, linha paterna, materna. Para todo mundo. Essa era a questão. Afeta todas as linhagens, paterna e materna. Inclusive aqueles casos de via materna anteriores a 1948, que antes tinham um caminho judicial mais consolidado. Agora, para a terceira geração em diante, essa porta administrativa se fechou. Uau! Então, essa porta se fechou
para bisnetos em diante, incluindo os casos pré-48 que iam para a justiça. O que restou para essas pessoas, então? Qual o caminho agora? O único caminho que sobra, segundo a análise que vimos, é a via judicial. Só que agora não é mais aquele processo com quase certeza de sucesso que era antes para esses casos pré-48, por exemplo. Virou um processo de risco, como dizem. Exato. O resultado vai depender muito de como os tribunais vão interpretar essa nova lei, se vão considerá-la constitucional ou não. Existe base para questionar essa lei na justiça, porque parece mesmo um retrocesso, né? Depois de tantas decisões ampliando direitos. Existe sim, e o argumento principal é bem interessante porque ele lembra muito a lógica usada lá atrás, na decisão de 1983. Aquela que falou que a mulher não perdia a cidadania só por casar? Essa mesma. Naquela época, a Corte Constitucional disse que uma perda de cidadania assim automática, generalizada, sem analisar o caso específico da pessoa, era incompatível com o ordenamento jurídico italiano. Entendi. Tinha que ver caso a caso. Isso. E o argumento agora é parecido. Essa nova lei de 2025, ao cortar o direito automático para toda uma categoria de pessoas da terceira geração para frente, de forma geral, só com base na geração, sem análise individual, ela estaria fazendo algo semelhante. Uma perda generalizada de novo, só que de um direito, não da cidadania em si. Exatamente. Há uma expectativa, baseada nesse histórico da Corte, de que essa forma de corte automático também possa ser considerada incompatível com os princípios legais da Itália. É uma disputa sobre a coerência do sistema, sabe? Faz sentido. Então, o cenário é esse. De um lado, a nova lei tentando limitar, o alcance desse direito de sangue. Do outro, princípios constitucionais e decisões anteriores que protegeram contra essas perdas automáticas. É um embate jurídico importante que está se desenhando. Com certeza. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Como os países hoje em dia lidam com essa herança do jus sanguinis, do direito de sangue, e, ao mesmo tempo, com as realidades legais, talvez até pressões políticas ou sociais do presente. Especialmente quando essas decisões afetam tanto a identidade, os planos de vida de tanta gente espalhada pelo mundo. É uma pergunta fundamental nos dias de hoje. Bom, fica aí a reflexão. Agradecemos muito a sua atenção nesta nossa análise. Obrigado, pessoal. E se você gostou da conversa, se esse assunto te interessa, inscreva-se no nosso canal. E claro, deixe seus comentários contando o que achou, se tem alguma dúvida ou experiência sobre isso. A troca é sempre bem-vinda. Com certeza. Um abraço e até a próxima. Até mais.